Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia quem está aqui na plateia nos assistindo. Mas hoje o agradecimento vai ao nosso agricultor Eleandro Razadori, que fez questão de vir hoje aqui entregar um cacho de uva para cada vereador. Uva Niágara, tem da branca e da rosa, que ele colheu para a festa da uva. Então, muito obrigada, Leandro, por estar aqui e nos entregar esse cacho de uva doce, saborosa, que a gente sabe muito bem que os agricultores cuidam com tanto zelo para ter a melhor uva para entregar para a festa da uva. Seria isso, muito obrigada. Com a palavra... A música está boa. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, é com muita dor no coração que eu faço um voto de pesar pela perda do nosso amigo Clóvis, lá no bairro Fátima, ex-presidente do bairro, conhecido como Santa Fé, que faleceu no último dia, na última sexta-feira, no sábado para o domingo, e deixou todo mundo muito arrasado. Me faltam palavras, teve muitas pessoas lá no velório prestando sua homenagem, mas o que nos chama a atenção é a quantidade de pessoas que falava do bem que o Santa Fé fez na vida delas. Então, um voto de pesar com muita dor aos filhos, a Cíntia e o Alex, mas especialmente para a Malu, né, a pequena Malu, de 10 anos, que é muito amiga da Yasmin e que, né, sofre neste momento, mas assim como todos os moradores do bairro Fátima e os moradores da nossa cidade, porque o Santa Fé prestou um serviço essencial com o transporte escolar por muito tempo, não só para quem pagava pelo transporte escolar na van que ele utilizava, mas ele também fazia muito do social, levando as crianças tanto para as escolas quanto para o Criança Feliz ali no Fátima Baixo. Então, é com muita dor que eu faço um voto de pesar a todos os familiares e amigos do ex-presidente do bairro Fátima, Clóvis Norberto Ruaro, o Santa Fé. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A próxima inscrito, vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, nobres colegas, primeiro também eu quero agradecer ao agricultor Leandro ali pela uva, né, pela dedicação. Muito obrigada. E eu queria também dizer que queria mandar meus parabéns ali para a nossa secretária da Educação, a Marta, que anteontem e ontem foi um desastre a questão do transporte público das crianças, né? Foi realmente, deu problema em tudo que era lugar, porque mudaram as linhas, os pais estavam desesperados, não sabiam onde deixar as crianças, e eu, em contato com a secretária Marta, a secretária se empenhou bastante e nos garantiu que, a partir da semana que vem, as coisas vão retornar como eram antes, que apenas será feito alguns reajustes nas linhas. Então, fico muito contente com isso e quero desde já agradecer à secretária pela atenção, pelo carinho, de sempre me atender quando que eu preciso e de normalmente solucionar os problemas. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Zé D'Ambrosio. Senhor presidente, nobres colegas, eu faço um voto de congratulações, eu parabenizo o padre Miguel Mósina pela sua ordenação domingo, lá na paróquia do bairro Fátima. Presença dos familiares, os padres da região, equipe diretiva e também o nosso bispo Dom José. Após a missa tivemos uma confraternização, onde cada um levou um prato e foi muito lindo. E estamos na quaresma, então as palavras do bispo, as palavras do bispo nos indicam um caminho de oração, um caminho de caridade e de acolhimento. Parabéns, padre. Padre Miguel, sua missão é servir, amar e acolher toda a comunidade. Era isso, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Tenente Cristiano Becker. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a quem está aqui no nosso plenário nos assistindo, a quem está nas redes sociais, muito bom dia a todos. Senhor presidente, não poderia deixar de ressaltar o novo comando-geral da Brigada Militar, que assumiu na semana passada, né, foi para a reserva, então, o nosso grande amigo, e trabalhamos juntos, inclusive, um grande líder, o coronel Cláudio Santos Feoli,
que agora vai para a reserva e volta para o seio da sua família, né? E o coronel Douglas da Rosa Soares, 2 grandes líderes da Brigada Militar. Né? E assume o comando, então, o novo comando da Brigada Militar, o coronel Luigi, um grande amigo também, tive a oportunidade de trabalhar com o coronel Luigi, que assume agora o comando geral, o coronel Dirceu, um grande amigo, né? Está sempre aqui pela região de Caxias do Sul, que assume como subcomandante-geral. No Estado-Maior da Brigada Militar assume o coronel Álvaro Martinelli, que trabalhou aqui no nosso 4º BP-Choque, também um grande líder da segurança pública, e um grande amigo meu também, que servimos juntos aqui no 12 BPM, ao qual, ao momento, ele era subcomandante, foi comandante do 3º Batalhão de Áreas Turísticas e hoje assume a PM2 no Comando Geral da Brigada Militar. Então, quero desejar sucesso aos amigos que hoje assumem, então, o comando da nossa gloriosa Brigada Militar e vida longa à Brigada Militar. Era isso, senhor presidente e nobres colegas vereadores. Próximo inscrito, vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham daqui de casa, é com profunda tristeza que hoje, como líder da bancada do PCdoB, veio fazer um voto de pesar em meu nome, em nome do vereador Cláudio Libardi, pelo falecimento no dia 15 de fevereiro do nosso grande dirigente do partido, Renato Rabelo, que foi presidente do PCdoB entre 2001 e 2015 e tem a sua vida confundida com a história do próprio partido. Renato dedicou sua vida ao Partido Comunista do Brasil e à luta por um projeto soberano e democrático para o país. Militante desde a juventude, atravessou a clandestinidade, o exílio e assumiu a presidência do PCdoB em um dos momentos mais desafiadores da sua história, sucedendo João Amazonas e conduzindo o partido por mais de uma década. Sua trajetória se confunde com a própria história recente do partido. Organização, formação política, aposta na juventude e defesa intransigente da soberania nacional. Renato Rabelo sempre estará entre nós, os militantes comunistas que acreditam no outro país. Por isso, hoje, o nosso voto de pesar é para o Renato Rabelo. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Capitão Ramon. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, é com grande satisfação que eu faço um voto de louvor para a doutora Tatiana Coelho de Sampaio, uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que descobriu uma proteína que pode fazer as pessoas que têm alguma lesão na medula voltar a andar. É uma brasileira que realizou essa grande descoberta, a descoberta da polilaminina, que são várias lamininas. Laminina é uma proteína que, vereador Edson da Rosa, tem um formato de cruz. E a polilaminina é considerada um rosário inteiro. Então aqui eu faço esse voto de congratulações para uma brasileira que fez essa descoberta que pode revolucionar o campo da ciência. E aqui eu faço um chamamento a todas as mulheres. Mulheres que estão nos assistindo, queiram ser uma doutora Tatiana e não a Anitta. Obrigado. Próximo inscrito, vereadora Marisol Santos. Estava indo tão bem, quase assinei embaixo, mas vamos lá. Eu queria lhe parabenizar, realmente uma mulher, que tem se destacado tanto, parabéns a ela, e viva a ciência. Mas o meu voto de congratulações aqui hoje é para a Universidade de Caxias do Sul, que ontem inaugurou o novo prédio da incubadora tecnológica da UX. Na verdade, não é simplesmente um prédio, É todo um sistema, um ecossistema de inovação, de empreendedorismo. Então, parabéns ao nosso reitor, Gelson Reck, vice-reitora, doutora Asdrubal, toda a equipe. Neide, parabéns a todos que passaram por lá. Que lindo, a gente sabe o quanto isso significa e quanto vai significar para o desenvolvimento regional. Parabéns para vocês. Eu tenho certeza, a gente vinha, passava muito lá pela UX e via aqueles tapumes escondendo aquele prédio, aquela obra tão importante e que agora vai atender, sem dúvida nenhuma, toda a comunidade regional. Parabéns, meu voto de congratulações. Próximo inscrito, vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, todos que nos assistem pelas redes sociais, presencialmente aqui, tive a oportunidade esse final de semana de representar a Câmara de Vereadores na concessão da linha Feijó, 140 anos da família Becciato. Entregamos o prêmio Caxias à dona Elsa, que representa toda essa família tão importante para Caxias do Sul, assim como tantas outras que fizeram a história.
Também tivemos a oportunidade de visitar algumas escolas de Caxias, onde foi a abertura do ano letivo, escolas municipais. Desejo a todo o corpo docente, discente e profissionais da educação um belo ano letivo. E ontem iniciamos a quaresma, nós cristãos católicos, iniciamos a quaresma ontem, que vai encerrar na quinta-feira com a instituição da Eucaristia, a última ceia, mas acima de tudo, ontem fomos à missa da quarta-feira de cinzas, onde quem teve a oportunidade de ir é derramado cinzas na cabeça de quem quis e quem foi à igreja. Para dizer o seguinte, que eu acho que nós temos que fazer essa grande reflexão. Os monges diziam isso a todos quando acordavam, memento mori. Lembre-se, vais morrer, pó e ao pó voltarás. Acho que essa reflexão nós precisamos fazer sempre. Sempre, sempre. Saber que tudo é finito. Então, que a gente consiga fazer o tempo que nós estamos aqui, as pessoas que convivem conosco, nós precisamos ser positivo e sempre levar as coisas para frente. Era isso, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Caleb Garbim. Presidente, bom dia ao senhor, à mesa diretora, os colegas vereadores, quem nos acompanha presencialmente, nos assiste de casa. Hoje eu quero registrar 2 felicitações de aniversário. A primeira delas vai ao meu sobrinho Pedro Augusto, que ontem completou mais um aninho de vida, chegando aí aos seus 8 anos e desejando que Deus possa abençoar ele nesse recomeço também de ano letivo que nós tivemos essa semana aqui na nossa cidade. E também saudar um grande amigo e um incentivador aí da caminhada política, o deputado federal Osmar Terra, que também na data de ontem completou mais um ano de vida aí, os seus 76 anos, ao qual eu desejo que Deus possa continuar lhe abençoando e que possa continuar trabalhando e militando em favor da boa política no estado do Rio Grande do Sul. Felicidades, muita saúde e muito sucesso. Obrigado, presidente. Próximo inscrito, vereador Pedro Rodrigues. Senhor presidente, nobres pares e todos que nos assistem, bom dia a todos. Eu quero aproveitar esse espaço aqui das pequenas comunicações para fazer, então, uma solicitação ao nosso Executivo Municipal sobre a segurança das nossas escolas municipais. Eu ainda hoje de manhã recebi um vídeo do Claudio Omar, que ele estava deixando seu filho na escola, estava aberto lá a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Laimes Stede Lianja, ali perto da Codeca. Então, é aberto os portões da escola e as crianças são largadas ali e fica até abrir a escola, de fato, né, sem um acompanhamento de ninguém, sem alguém da escola, algum monitor, algum professor para acompanhar, ou então a nossa guarda que está aí para fazer a segurança, né, das nossas crianças, das nossas escolas. Então, ele fez essa solicitação que ele estava indo e deixando o filho ali, mas com preocupações. Então, eu queria fazer essa solicitação que fosse chamado, então, esses guardas municipais que está para ser chamado, 70, né, pelo que a gente ouve falar, daqui a pouco fazer um empenho, fazer um esforço a mais e chamar no mínimo uns 100 guardas municipais, assim como colocou, e eu tive uma boa conversa com meu amigo Sérgio Cruz. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Lucas Carenhato. Obrigado, presidente Wagner Petrini. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores. Vários votos. Primeiro, saudar aqui a Igreja Católica. Participamos ontem na Catedral Diocesana do início da campanha da Fraternidade, que esse ano trata sobre o tema habitação. Então, um abraço ao Dom José Gislon, que é bispo da nossa diocese e que abordou com tanta precisão esse tema. Também o início da Festa da Uva. Hoje receberemos em Caxias o nosso companheiro Alckmin, que virá presidente em exercício, que virá abrir a nossa mais importante festa. Também o início do ano letivo em Caxias do Sul, saudar todos os profissionais da educação, os estudantes, as famílias que vêm para o seu início de trabalho nesse ano importante. E destacar também a importância da ciência. Um vereador que me antecedeu falou antes na cientista Tatiana Sampaio, que dedicou-se a estudar a poliamina e que ela mesma se manifestou dizendo que se não fosse os cortes do governo do Temer e Bolsonaro, poderia ter sido descoberto muito antes e a ciência avançado. Que as mulheres sejam livres para ser cientistas, para ser cantoras. As pessoas podem ser o que quiser, demagógicas, hipócritas,
desde que sejam pessoas livres e respeitadas. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Wagner Petrini. Obrigado, presidente. Edson da Rosa. Que nos ajudaram com o Risso Folia, primeiro evento de carnaval de rua liberado, atraiu as famílias, foi opção de lazer para quem estava naquela região. Agradecer a bancada do PCdoB, através da pessoa do Cláudio, que nos concedeu ou emprestou, né, o trio elétrico para que não tivesse custo para aquela comunidade. E quero deixar o convite, então, já alguns colegas já convidaram, hoje temos a abertura, então, da nossa maior festa, que é a Festa Nacional da Uva. Bom dia a todos. Repasso novamente os trabalhos ao presidente Wagner Petrini. Próximo inscrito, vereadora Rose Frigieri. Bom dia, então. Bom dia a quem nos acompanha aqui presente, colegas, e quem nos acompanha pelas redes também. Eu quero hoje fazer uma saudação e reforçar um convite que eu recebi agora, e acredito que todos os vereadores e vereadoras também receberam, da Associação das Doenças Raras de Caxias, para o evento alusivo ao Dia Municipal das Doenças Raras, no próximo dia 28 de fevereiro. Falta um tempo, mas a semana que vem eu estarei na Conferência das Cidades, então não estarei na sessão e não poderia deixar de falar da importância dessa associação que vem fazendo um trabalho árduo com as suas famílias, seus familiares, mas que ajuda toda a sociedade caxiense na medida em que nos mantém na discussão, faz um trabalho de divulgar essas questões que são tão importantes para a comunidade. E também saudar rapidamente o nosso presidente em exercício, Alckmin, que estará aqui na abertura da Festa da Uva, depois de muito tempo, um presidente presente na nossa festa. Obrigada. Próximo inscrito, o vereador Iago Morandi. Bom dia, presidente. O senhor falou do carnaval, então aqui eu vou falar também de quem fez a segurança muito bem ali. O pessoal da Brigada Militar se viraram nos 30, teve alguns erros ali de questão de gestão a nível municipal. Poderíamos ter sentado numa mesa, organizado melhor. Eles ficaram sabendo de última hora, vereador Bortolo, o senhor acho que está por dentro do assunto ali, sobre os blocos que iriam ocorrer ao mesmo tempo, então quem ali não conhece o mínimo ali também, eu não sou conhecedor, mas o mínimo tem que saber que eles trabalham com escalas, com alguma série de coisas que não é... todo policial não é igual. Tem um que é da patrulha escolar, tem outro que é do choque, tem outro que é da força tática. Então, tem uma série de coisas que poderia ser melhor para ser empregado efetivo nessa data. E por que eu venho elogiar? Porque se tivesse dado qualquer coisa de errado aqui, hoje ia ter 2, 3 batendo na polícia militar, né? Então, a polícia fez muito bem o policiamento preventivo sobre escoar e direcionar as pessoas para o final das festas ali e ter um segmento melhor no final da noite. Eu, particularmente, precisei de uma viatura porque tinha um amostradinho lá, jogando garrafas próximo da FSG, acionei o 190, o pessoal veio de prontidão. Então, a polícia está muito bem e fez muito bem esse carnaval aqui. Meu voto de congratulações ao comando do 12º Batalhão que vem se destacando. Muito obrigado. Próximo inscrito, o vereador Cláudio Libardi. Presidente, peço desculpa, fui me inscrever no pequeno expediente, acabei me inscrevendo nas pequenas comunicações. Bom dia a todos. Obrigado, vereador. Com a anuência da mesa diretora, nos termos do inciso 3 do artigo 107 do Regimento Interno, essa sessão ordinária abre espaço de até 20 minutos para